galera, beleza? Estamos aqui para a terceira parte do nosso tema Grécia Antiga. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o período arcaico. O período arcaico tem como marco inicial a formação da polis, da cidade-estado. Então a gente observa que essa organização política ela é muito importante para a gente poder pensar a Grécia Antiga. Até porque a civilização grega ela se diferencia da civilização mesopotâmica, da civilização egípcia, justamente porque ela não vai apresentar governos centralizados. O poder político em Atenas vai estar dividido nas cidades-estados, que são autônomas entre si, são independentes, e cada uma desenvolve sua própria forma de governo. Então, mediante a isso que a gente observa, é que o poder político na Grécia Antiga ele acabava sendo descentralizado. Quando a gente observa a cidade-estado de mais perto, a gente observa que essa cidade-estado, primeiramente, apresentava uma área urbana, que seria essa região dentro dos muros, onde você tem a maior parte das construções, né? Aqui seria a parte urbana, e a gente também tem a parte rural, que era onde normalmente você tinha as plantações relacionadas ao abastecimento da cidade. Tá? E dentro da área urbana, aqui nessa parte central, onde a gente consegue ver um aglomerado de pessoas e algumas barraquinhas, a gente consegue observar aqui a parte central da cidade. Aqui é onde você teria a praça pública, que na Grécia Antiga é chamada de ágora. Essa praça pública ela era utilizada para práticas comerciais, mas principalmente o seu objetivo era ser o local para a reunião dos cidadãos para que eles pudessem discutir sobre os problemas da cidade. Então, se praticava o comércio? Sim, mas o principal objetivo não era esse. O principal objetivo era a reunião dos cidadãos para discutir os problemas da cidade. Essa parte mais acima, a parte mais alta da cidade-estado, essa parte mais alta é a chamada de Acrópole. Lá na Acrópole, no ponto mais alto da cidade, era onde normalmente você tinha o templo dedicado ao deus principal daquela cidade. Então, todas as cidades e estados gregas, elas apresentam área urbana, área rural, e todas elas apresentam dentro da área urbana o centro, a praça pública, onde você chama de ágora, e tinham as reuniões para os debates políticos, e você também tem a Acrópole, o ponto mais alto da cidade, onde você tinha um templo dedicado ao principal deus daquela cidade. Lembrando que os gregos são politeístas e cultuam vários deuses. Então, partindo desse princípio, as duas principais cidades gregas eram a cidade de Esparta e Atenas. No momento, vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Esparta. A cidade de Esparta, ela ficava nessa região rosinha aqui, que a gente chamou lá no início da nossa aula de região peninsular. A região peninsular, ela apresenta uma geografia um pouquinho diferente da geografia das outras regiões da Península Balcânica, onde ficava a Grécia Antiga. Na verdade, a gente nota que na região peninsular você tem muitas planícies que favorecem o cultivo do trigo, que é a base da alimentação dessas pessoas. Então, no caso, a cidade de Esparta, que ficava nessa região, ela conseguia produzir o trigo que era suficiente para abastecer a população da cidade. Logo, Esparta não precisava ficar mantendo contatos comerciais com os outros povos para conseguir o que? Manter a cidade. A cidade ela conseguia produzir o que era necessário para poder se manter. Então você pergunta, mas peraí, Cássio, então a cidade de Esparta não mantinha contato com outros povos? Mantinha sim, só que o contato da cidade de Esparta com outros povos era um contato muito mais militar do que necessariamente comercial. Até para a gente lembrar que quem se estabeleceu nessa região, nessa cidade, por volta do século XII a.C., foram os dórios, aquele povo militarizado, que tinham armas de ferro, que destruiu a civilização creto-micênica. Então eles se estabeleceram em Esparta e submeteram as pessoas que ali viviam. Então, você tem na cidade de Esparta uma sociedade bastante militarizada. E, em vez da cidade de Esparta ter uma monarquia, a cidade de Esparta, na verdade, ela tem uma diarquia. Você tem dois reis, tá? Onde esses reis estão relacionados
na questão militar e na questão religiosa. Esses reis lideram o exército da cidade de Esparta. Porém, esses reis eles não têm uma decisão, né, absoluta. Ele não é um monarca que define tudo sozinho. Na verdade, ele coloca em prática a resolução dos problemas que são apresentados. Então você tem lá na Ágora, na praça pública, que ficava no centro da cidade, a reunião da Assembleia Popular. A Assembleia Popular, ela encontrava os problemas da cidade, propunha soluções para os problemas da cidade. Entretanto, as decisões encontradas pela Assembleia Popular, ela só tinha validade se a Gerúsia, que era o conselho dos anciãos, dos homens com mais de 60 anos, concordasse, porque eles eram considerados os mais sábios, devido à sua experiência de vida. Então, se eles achassem que a ideia não era boa, eles tinham o poder de veto sobre a Assembleia Popular. Então, a Assembleia Popular, ela analisava os problemas, a Assembleia Popular, ela propunha soluções, porém, essas soluções só eram aceitas se a Gerúsia concordasse com isso, visto que esta tinha poder de veto sobre a Assembleia Popular. Os membros da Gerúsia, os gerontes, eles eram eleitos pela Assembleia Popular. A Assembleia Popular é essa que também elegia 5 éforos, que compunham o eforato. O eforato ele existia para quê? Caso houvesse alguma decisão a ser tomada que pudesse colocar em risco a segurança da cidade, os éforos deveriam ser consultados. De acordo com a civilização espartana, os éforos eram aqueles caras que eram capazes de entender a língua dos deuses. Então eles consultavam os deuses passavam para eles o que achavam e os éforos respondiam à sociedade espartana qual a decisão que deveria ser colocada em prática, ir para uma guerra ou não ir para uma guerra, por exemplo. Então, os éforos também eram bastante importantes nessa estrutura política espartana. E por falar em guerra, a gente observa que os espartanos, que estavam no topo da sociedade espartana, os dórios, eles se preparavam sempre para a guerra, tá? E ocupavam toda a estrutura política. Porém, não eram apenas os espartanos que iam para a guerra. Os períecos, que eram os habitantes das periferias, eles também iam para a guerra. Eles eram obrigados a participar do exército caso houvesse necessidade de uma presença militar por parte de Esparta. Enquanto a gente tem os zilotas, que são as pessoas que foram dominadas pelos dórios, descendentes das pessoas dominadas pelos dórios lá no século XII, esses zilotas eles não tinham nenhum tipo de direito, assim como também não podiam participar da força militar e muito menos da política. Então, o que a gente observa é que em Esparta a gente tem uma estrutura política que é marcada por ser uma oligarquia, visto que toda a estrutura política é controlada por uma pequena parcela da população, os espartanos, que são os descendentes dos dórios que invadiram a cidade por volta do século XII. Então, quando a gente olha essa estrutura política, a gente observa que a cidade de Esparta ela é uma cidade que ela não mantém muitos contatos com os outros povos, ela tem uma estrutura política onde a minoria da população controla toda essa estrutura política, submete os outros às suas ordens e, por isso, é uma cidade muito conservadora. A gente nota que a cidade de Esparta ela mantém esse tipo de organização durante muito tempo, pelo menos até ser dominada por outros povos, conforme a gente vai observar mais à frente. A gente nota que a sociedade de Esparta ela tinha um padrão educacional para formar o cidadão soldado. Então, quando a criança nascia, ela era avaliada pelos éforos. Se ela tivesse algum tipo de problema de saúde, ela era jogada no Vale dos Enjeitados para que os lobos a comessem. Se ela fosse uma criança saudável, ela era devolvida à família, ficava com a família até os 7, 8 anos de idade e depois iam para o agogê, que era o nome dado à escola que existia em Esparta, que é uma escola militar voltada para formar soldados. Depois de um treinamento duríssimo por 12 anos, esse garoto era obrigado a abandonar os muros da cidade, viver 2 anos fora da cidade
e só podiam voltar para a cidade tendo um animal adulto calçado. Dessa forma, era considerado um homem adulto e ingressava no exército de Esparta. Então, a sociedade espartana ela é fortemente militarizada, tem como objetivo de formar o cidadão soldado e, por isso, é uma sociedade que não recebe muitas influências externas. Pelo contrário, ela se mantém num grande isolamento durante boa parte da sua história. Bom, passando da sociedade espartana, a gente observa a sociedade ateniense. A sociedade ateniense, ela não vivia na região peninsular. Atenas ficava na região que nós chamamos de região continental, essa partezinha verde, a região da Ática. Então, no caso, Atenas tinha no seu território uma geografia padrão da Península Balcânica. Então, que geografia padrão era essa? Região montanhosa, seguida de uma estreita planície e depois uma região costeira. Então, como você tinha uma planície muito estreita, Atenas tinha uma dificuldade muito grande para produzir trigo em grande quantidade. Então, como Atenas não conseguia produzir trigo em grande quantidade, Atenas precisava buscar trigo em outros lugares. Então, Atenas vai ter que se especializar no que a gente chama de comércio marítimo. Então, na região montanhosa, Atenas produzia uvas e azeitonas para a produção de vinho e azeite e usava esses produtos armazenados em cerâmica para poder trocar por trigo com outros povos ao longo do mar Mediterrâneo. Então, no caso, Atenas, diferentemente de Esparta, não vai viver no isolamento. Atenas vai se caracterizar por ser uma cidade cosmopolita. E por ser uma cidade cosmopolita, recebe influência de vários lugares, então é uma cidade em constante mudança, em constante alteração. Quando Atenas vai estar se formando ali ao final do que a gente chamou de período homérico, a gente observa que a gente vai ter um formato monárquico de governo. A gente falou isso lá, né, quando a gente estava falando sobre o período homérico. Então, você vai ter uma monarquia ateniense. Só que esse rei, ele não mandava em tudo sozinho. Existia o rei, mas também existia um conselho formado pelos homens mais importantes da cidade, que eram os eupátridas. Então, os eupátridas, eles formavam um areópago, que era uma assembleia. Esse areópago, ele analisava os problemas da cidade, repassavam para o rei, e o rei tomava as decisões que estivessem de acordo com as ideias do areópago. O problema é que, por mais que você tivesse uma participação dos eupátridas no areópago, ter uma família eupátrida maior do que todas, isso incomodava bastante as famílias eupátridas que estavam fora do poder. Então, num processo de sucessão conturbado, o que aconteceu? As famílias eupátridas, brigando entre si, chegaram à conclusão que não tinha condições de manter apenas uma família eupátrida à frente da cidade de Atenas. Então, a gente teve a transformação da monarquia em uma oligarquia. Notem que o areópago continua funcionando, porém, o rei é substituído por um arcontado. O arcontado é um órgão formado por 9 arcontes. E os arcontes são os homens mais velhos das 9 famílias mais importantes de Atenas. Então, ao invés de você ter uma única família mandando, você passa a ter 9 famílias no topo do poder da cidade. A gente considera como uma oligarquia porque a sociedade de Atenas não era uma sociedade apenas formada por eupátridas. Pelo contrário, os eupátridas representavam uma minoria da sociedade ateniense. A gente observa que, além dos eupátridas, a gente também tinha os demiurgos, que eram pessoas que enriqueceram através do comércio. A gente tinha os georgóis, que eram os camponeses, as pessoas que eram detentoras das terras menos férteis. E a gente também tinha os tetas, que eram aqueles que normalmente não tinham propriedades. E para conseguir seu sustento, trabalhavam nas terras dos eupátridas e recebiam pelo seu trabalho, conseguindo aí o seu sustento. O problema todo é que durante a oligarquia ateniense, as contradições sociais elas foram ficando cada vez mais acentuadas.
Os demiurgos reclamavam porque eram importantes, traziam comida para a cidade e, ao mesmo tempo, tinham dinheiro, eram ricos, mas não tinham direito à participação política. Por outro lado, Georgós e Tetas reclamavam porque, quanto mais o tempo passava, maior era o número de escravos que existiam em Atenas. Seja pela compra de escravos, e isso ia tirando o emprego dos tetas, e os tetas iam se tornando escravos por dívida, seja por conta dos georgós não conseguirem vender o seu trigo, que sofria concorrência do trigo importado, também se endividando, tornando-se escravos por dívidas. Então, o que a gente observa é que nessa história toda, só quem estava feliz eram os eupátridas. Os georgós, os tetas, os demiurgos, todos estavam insatisfeitos com a estrutura, o que começou a gerar revoltas na cidade. Para tentar conter as revoltas, os eupátridas eles começam a tentar promover algumas mudanças na estrutura política de Atenas. Primeiramente, a gente tem o Drácon tentando fazer isso. Quando o Drácon vai fazer alguma coisa para tentar diminuir a insatisfação dos outros grupos sociais, ele vai estar promovendo a escrituração das leis atenienses. Lembrando que as leis no mundo antigo eram marcadas por serem muito severas e muito rígidas. E mais do que isso, o que o Drácon estava fazendo não era alterar as leis de Atenas. O que o Drácon estava fazendo era colocar as leis por escrito. O que isso mudava na prática? Você gerava julgamentos mais justos, porque você não poderia ter manipulação das leis no meio de um julgamento. Mas a realidade de demiurgos, georgós e tetas continuava a mesma, visto que as leis não haviam mudado e os privilégios dos eupátridas continuavam sendo mantidos. Então, as revoltas elas tendem a intensificar-se ainda mais. E por isso, Solon, um outro eupátrida, vai fazer o quê? Mudanças efetivas na estrutura política e social de Atenas. Então, Solon ele vai dividir a sociedade ateniense de forma censitária, de acordo com o padrão de renda das pessoas. Então, ele divide a sociedade em 4 grupos sociais de acordo com o padrão de riqueza, onde os 2 grupos mais ricos podiam participar da política, os 2 grupos mais pobres estavam fora da participação política. Ele criou uma outra assembleia que ficou conhecida como a Bulé dos 400, ficou responsável por criar as leis para resolver os problemas dentro da cidade de Atenas, e para tentar agradar georgós e tetas, ele acaba com a escravidão por dívidas. Então, dentro dessa ótica, esperava-se com essas mudanças que os demiurgos estivessem felizes, porque, tendo os 2 grupos mais ricos a participar da política, os demiurgos estariam inclusos nesse grupo. E que georgós e tetas também ficassem satisfeitos, pois, se você tinha, nesse caso, o fim da escravidão por dívidas, e os principais atingidos pela escravidão por dívidas eram georgós e tetas, consequentemente, você teria esse grupo mais feliz. Porém, georgós e tetas não ficam satisfeitos. Além disso, eles queriam também ter direito à participação política. As revoltas continuaram, se intensificaram, inclusive nesse período, devido à grande turbulência política, um homem chamado Pisístrato usurpou para si o poder, instaurando em Atenas a tirania. Outros 2 tiranos, seus filhos, também chegaram ao poder, Hípias e Híparco. Porém, para acabar com a tirania, a gente observa que um outro eupátrida, chamado Clístenes, ele vai criar um modelo político onde, aí sim, você vai ter todos os grupos sociais estando representados, independente da quantidade de dinheiro que tivesse. Obviamente, todos os livres, tá? Então, todos os cidadãos livres, e eu já vou explicar o que seria cidadão, todos os cidadãos livres tinham direito a participar da política, inclusive os georgós e tetas, que a cidade parava de ser dividida por censo e começava a ser dividida por tribo regional, por região. E a participação na Bulé, que passou a ser Bulé dos 500, não era definida por dinheiro, e sim por sorteio. Então, o que a gente observa é que você tinha a Assembleia do Povo, a Eclésia,
onde todos os cidadãos se reuniam na praça pública para discutir os problemas da cidade. Tá? Apresentado esses problemas da cidade, a Mulher dos 500 elaborava as propostas para resolver os problemas apontados pela Eclésia, e aí, no caso, essa Eclésia, né, a Assembleia do Povo, avaliaria se as propostas de leis estavam válidas ou não. Existia, além disso, o Tribunal Popular, o ELIEA, para julgar as pessoas que tivessem cometido algum tipo de delito, e você tinha os magistrados, que no caso eram os estrátegos, que comandavam a Marinha e o Exército, e os arcontes, que eram responsáveis pela religião. Então, dessa forma, independente de você ser rico ou ser pobre, você poderia participar da política. E mais do que isso, o que a gente nota é que a gente também tem pessoas que vão participar da política não por eleições, e sim por sorteio, como é o caso da Mulher dos 500, como é o caso do Tribunal Popular e o caso do Arcontado. Então a gente observa que essa democracia de Atenas, ela é uma democracia direta, diferente da nossa democracia brasileira, que é uma democracia representativa. A gente vota nas pessoas para nos representarem politicamente. No caso aqui, não. Os atenienses, eles se reuniam na praça pública para discutir os problemas da cidade, aprovar ou não aprovar leis, decidir se participariam de guerras ou não, e ainda votar sobre as pessoas que mereciam ser expulsas da cidade por ameaçarem a estrutura democrática, que ficou conhecido como o ostracismo. Então olha dessa forma e fala, pô, então a democracia ateniense era uma beleza, né? Todo mundo tinha direito a participar, não escolhia ninguém para se representar, todo mundo ia para a praça pública, então a participação da cidadania era muito maneira, mais ou menos. O que a gente tem que observar é quais eram os pré-requisitos para que uma pessoa fosse considerada cidadã. E aí, no caso, a gente observa que para você ser cidadão ateniense, você tinha que ser homem, você tinha que ser livre, você tinha que ser maior de idade, você tinha que ser nascido em Atenas e filho de pai e mãe ateniense. Então, quando você olha aqui para esse gráfico em pizza, na parte de baixo do slide, você nota aí que 45 mil são cidadãos da população ateniense. Mas se você faz as contas, 85 mil, 195 mil, 200 mil, 300 mil. Então, você tendo uma população de 300 mil, apenas 45 mil eram cidadãos, porque a exigência para que você fosse cidadão era muito alta. Então, a gente diz que a cidadania ateniense ela é muito mais restrita que a cidadania brasileira, já que, no caso, em Atenas, as mulheres não podiam participar da política, os menores de idade não podiam participar da política e os escravos e os estrangeiros não podiam participar da política. Que no Brasil, mulheres podem participar da política, oficialmente nós não temos escravidão no Brasil e a gente tem os menores de idade que podem participar das eleições a partir dos 16 anos. Então a gente pode dizer que a democracia ateniense ela era direta e bastante restritiva, visto que o grau de exigências fazia com que a parcela da população que podia participar da política fosse bastante pequena, e no caso a democracia brasileira ela é representativa, a gente vota em pessoas para nos representar, e mais do que isso, ela é menos restritiva, porque a nossa exigência para que o cidadão participe da política, ou seja, para que a pessoa tenha a cidadania ativa, é bem menor do que a ateniense. Bom, galera, a gente fecha por aqui a parte da cidadania ateniense, fecha a nossa terceira parte, que fala sobre o período, né, que fala sobre o período arcaico, e vamos fechando aqui para daqui a pouquinho a gente começar o período clássico, beleza? Fechamos por aqui, até daqui a pouco, pessoal. Valeu, tchau, tchau.